Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visita as livrarias Almedina e abre as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI dedicado à atualidade política internacional. Eu sou António Saraiva Lima e comigo está, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa, e esta semana contamos com a presença de Luís Tomé, professor catedrático e diretor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, a quem damos as boas-vindas. É um gosto tê-lo aqui. Obrigado. Como já devem ter reparado, estamos a gravar excepcionalmente na sexta-feira, dia 7, da parte da manhã, isto porque não quisemos deixar passar a reunião extraordinária do Conselho Europeu, que se realizou ontem, quinta-feira, e que também contou com a presença de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Os líderes dos 27 deram o seu aval ao plano apresentado há uns dias pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, para investir pelo menos 800 mil milhões de euros em defesa, fundos que deverão vir naturalmente dos cofres dos próprios Estados-membros, do orçamento comunitário e do Banco Europeu de Investimento. Como esperado, Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que é apoiante de Trump e que defende uma reaproximação entre a Moscou e a Putin, bloqueou alguns parágrafos relativos ao compromisso europeu com a Ucrânia na declaração final do encontro. António Costa desvalorizou, no entanto, esta situação, que é, na verdade, recorrente. O presidente do Conselho Europeu disse que a Hungria é uma em 27, está sozinha, e um país isolado não faz uma divisão. Luís, eu começo por si. Os líderes europeus falam aqui num virar de página em termos do seu investimento na defesa e desta missão de criar uma Europa estrategicamente mais autónoma. Tudo isto está obviamente relacionado com a mudança radical do posicionamento dos Estados Unidos de Donald Trump em relação à Aliança Transatlântica. A minha pergunta é, isto é mesmo um virar de página ou ainda estamos na fase das declarações de intenções? Isso é esperar para ver. Nós já ouvimos muitas vezes essa expressão de virar de página, já assistimos a muitos programas no âmbito da União Europeia e da NATO, o Pooling and Sharing, o Smart Defense, o PESCO, e há sempre a invocação de virar de página. É verdade que as despesas com a defesa na União Europeia e na Europa NATO aumentaram consideravelmente, face a 2014 ou face a 2021. Face a 2021 os países da União Europeia aumentaram 30%. Mas agora falarmos em 800 mil milhões de euros significa que estamos a quase triplicar as atuais despesas totais somadas dos 27 da União Europeia. Portanto, temos que ter alguma reserva na confiança, porque há aqui um problema delicado. Muito deste investimento terá que partir de empresas privadas. E as empresas privadas, sobretudo ao nível europeu, neste momento ainda não têm confiança suficiente para acreditar que isto seja para valer, que há verbas disponíveis, que o tipo de regulamentos e de regras são mais flexíveis, porque o investidor, neste tipo de questões, investe a longo prazo na expectativa de depois poder vender os armamentos e, sobretudo, ao investir em particular em inovação e desenvolvimento, isso implica grandes investimentos, capital intensivo, e obviamente tem que ser para escoar, sobretudo por compras governamentais. E não me parece que nesta altura, vamos ver, haja essa confiança na indústria de defesa europeia, até porque há o receio de que, para acalmar e de alguma forma manter ligados os Estados Unidos à segurança europeia e transatlântica, uma parte substancial deste boost e do investimento europeu é para adquirir equipamentos a empresas norte-americanas. E, portanto, esse fator de confiança é muito delicado. Infelizmente, eu tenho dito que Portugal teve aqui um efeito de contágio para a União Europeia e para a Europa NATO, que é muita estratégia de Nossa Senhora de Fátima, é não fazer nada e rezar para que corra tudo bem. Teresa, eu pedir um comentário ao Conselho Europeu, mas queria fazer também uma pergunta muito específica sobre a Alemanha, porque houve um passo importante em todo este processo que foi dado por Friedrich Merz, que será o próximo chanceler alemão, e que negociou com o SPD, seu futuro parceiro de coligação, não só o investimento em defesa e infraestruturas no valor de cerca de 500 mil milhões de euros para os próximos 4 anos, mas principalmente prometeu rever as regras com
constitucionais do endividamento, abrindo a porta à reforma do chamado travão da dívida. Que importância atribui esta mudança da posição da Alemanha, que é histórica? A mudança da posição da Alemanha é histórica e, mais do que histórica, vai ter um efeito, tem um efeito de arrastamento enorme na própria União Europeia. Não é só na Alemanha, é na própria União Europeia, e revela uma vontade nova e completamente diferente da Alemanha de liderar este desafio estratégico brutal que a União Europeia enfrenta neste momento. Em relação ao que disse o Luís e ao balanço deste Conselho Europeu, eu queria dizer duas coisas. Desta vez o virado de página é, apesar de tudo, diferente, porque a Europa está numa posição aflitiva. Não é, até agora, até à entrada de Donald Trump na Casa Branca, a Europa tinha uma retórica e tinha uma prática diferente, porque nunca lhe passou pela cabeça, talvez erradamente, que haveria um dia em que os Estados Unidos se preferiam aliar à Rússia contra a Europa do que a Europa contra a Rússia. E é esta viragem que finalmente os europeus entenderam, e tinham de entender, porque as intenções de Trump não estão nas entrelinhas, estão nas linhas, estão em tudo o que ele diz todos os dias. Há aqui um susto, uma emergência que é nova, e portanto eu creio que desta vez, quando falam em virar de página, mesmo que esse virar de página depois seja de concretização muito desafiante para a Europa, é, apesar de tudo, um virar de página, e eu sublinharia apenas que deste bolo de 800 mil milhões, que por sinal o presidente Macron disse logo que não era suficiente, e por sinal, ainda a Alemanha, Olaf Scholz também disse que não era suficiente. Portanto, há aqui uma grande consciência daquilo que a Europa pode enfrentar. E um aparente alinhamento do eixo franco-alemão. Exatamente, um novo alinhamento do eixo franco-alemão, não por vontade do Scholz, mas o Scholz empurrado pelo Merz, é bom que se diga. Há aqui um sentimento de urgência, como disse a Presidente da Comissão, a Ursula von der Leyen, a ameaça russa é clara e iminente, não é uma coisa vaga que paira, uma sombra que paira sobre a União Europeia, está ali, é iminente. Foi muito curiosa a intervenção do Presidente Macron na televisão, porque levou quadros com ele para mostrar aos franceses com as perspectivas de aumento da capacidade militar russa até 2030, portanto não foi só conversa. Agora, isto vai depender fundamentalmente dos Estados, da vontade dos Estados, porque 650 mil milhões destes 800 mil milhões são contribuições nacionais. Há a cláusula de escape, muito importante, que permite aos Estados aumentar nos cálculos da Comissão 1,5% às suas atuais despesas do déficit, para poderem aumentar as suas despesas com a defesa. 1,5% em déficit, percentagem do PIB, é muito significativo. A questão é saber se todos os governos nacionais têm o mesmo sentimento de urgência e vão usar a cláusula de escape integralmente. Portanto, é essa a dúvida que paira. Outra dúvida que me ficou deste Conselho Europeu é que houve um apoio à Ucrânia, com certeza a recepção ao presidente Zelensky foi emotiva, calorosa, as palavras foram as palavras certas. Houve um almoço com o presidente Zelensky em que com certeza discutiram muita coisa que a gente não sabe exatamente o que é, mas não se vê no comunicado final um aumento
concreto do apoio militar à Ucrânia. É vago. A Comissão mantém o que já tinha previsto, 30 mil milhões em 2025, incluindo o Fundo de Apoio à Ucrânia e os 18 mil milhões que lhe cabem no apoio do G7 à Ucrânia, que são 50 mil milhões por ano. À UE cabem 18, qualquer coisa mil milhões por ano. Não se vê aqui um compromisso e sabe-se que Kaja Kallas, a alta representante para a política externa, queria um compromisso concreto que não se vê aqui, e eu percebo porquê. Quando o primeiro-ministro da Estónia perguntou aos seus colegas como é que nós vamos substituir o apoio americano, que é o que está aqui em causa, militar, houve um silêncio na sala. Portanto, há aqui um desafio enorme. Aqui eu acho que as coisas ainda estão um pouco vagas. Quanto à Alemanha, há passos enormes que ninguém esperava que a Alemanha desse com esta rapidez. Quer dizer, não foram só as palavras de Merz, Friedrich Merz, quando ganhou as eleições, a dizer que a Europa não podia contar, talvez, disse ele, com o artigo 5º da Aliança Atlântica, da defesa coletiva. Não foi só a sua defesa de uma nova comunidade europeia de defesa que se construísse autonomamente, são depois os passos concretos que ele dá para que isso aconteça. É o acordo que já referiste, de 500 mil milhões de investimento em defesa e infraestruturas, que fez com o SPD na coligação, e é esta corrida contra o tempo, só tem 2 semanas, para eliminar no Bundestag, neste Bundestag, e não no outro que vai sair das eleições, daqui a 2 semanas, para eliminar o travão de dívida. E todas as declarações de Scholz, antes e depois do Conselho Europeu, foram no sentido que o FT, o Financial Times, resumia numa frase muito engraçada, que era: os falcões orçamentais, que são agora os falcões da defesa, parece que deixaram de cair a parte orçamental e privilegiar a parte da defesa. É isto que está em jogo e, como eu disse, este investimento alemão terá um impacto, um efeito de arrastamento muito grande na União Europeia. Posso só acrescentar aqui Sim, deixa-me pedir-lhe para comentar o que a Teresa disse, e queria já agora fazer-lhe uma pergunta: se acha que este sentimento de urgência que a Teresa falou também se aplica ao governo português. Fala-se num montante de 300 milhões de euros. Nós esperamos que sim. O sentimento de urgência é evidente, porque o que mudou foi totalmente o contexto conjuntural e a estrutura do sistema de segurança europeia e do sistema de segurança internacional. Se os europeus vão acompanhar e começam a raciocinar noutros termos, veremos. Mas não é só o dinheiro que importa, porque frequentemente olham-se para os números. Neste momento, o conjunto dos países da União Europeia gastam quase 3 vezes mais do que a Rússia. Portanto, acrescentar mais 800 mil milhões, por si só não resolve o problema. O que nós temos é que aumentar drasticamente a capacidade de produção militar. E a urgência é evidente, porque só nestes 3 anos de guerra, portanto, 2022 a 2024, a Rússia aumentou em 220% a capacidade de produção de tanques, aumentou em 150% a capacidade de produção de artilharia, em 435% a capacidade de produção de mísseis de longo alcance. Portanto, a União Europeia começa, e já devia ter começado, a aumentar drasticamente a capacidade de produção militar, ou então ficamos completamente à mercê, e muitos vêm dizendo, serviço de intelligence, que a Rússia no espaço de 3 anos pode e está confortavelmente a avançar sobre outros países europeus para lá da Ucrânia. Somando a isto aquilo que foi a mudança drástica da posição dos Estados Unidos com Trump, quer sobre a Ucrânia, que eu acho que é uma verdadeira traição, quer sobre os países europeus, a afirmação constante de que quer fazer uma paz com Putin, porque na prática depois acerta isso com Putin, entrega o pacote completo aos ucranianos e aos europeus, mas a par disso quer rever com Putin toda a arquitetura de segurança europeia e, portanto, ou nós assumimos isso, ou ficamos de facto à mercê que estes dois tratem da segurança europeia com prejuízo de todos, obviamente, dos nossos interesses. Mas agora, há aqui uma questão que eu acho que o Conselho Europeu é importante para assinalar a posição da União Europeia, libertar verbas e incentivar,
Mas isto é uma questão da Europa e há aqui um despertar que definitivamente a Europa tem que assumir. E a Europa em particular, NATO, não é a União Europeia apenas, porque há 2 atores fundamentais na segurança europeia que não estão na União Europeia. O Reino Unido em primeiro lugar, mas também a Turquia. E, portanto, o que é preciso... Mas tudo tem-se feito agora com o Reino Unido e com a Turquia. Ora, por isso é que eu digo, é importante, é a Europa da defesa. E este triunvirato é crucial, que parece estar a montar, da Alemanha com a França e com o Reino Unido. O Reino Unido é muito importante porque tem autoridade moral. Não foi por acaso que o Starmer, na Cimeira de Londres, utilizou a expressão coligação de vontade e lembrou, no fundo, a Trump e aos Estados Unidos que os britânicos estiveram sempre com os Estados Unidos em todos os conflitos pós-Guerra Fria, inclusivamente no Iraque. Ele falou na expressão coligação de vontade. Os britânicos estiveram com 45 mil soldados e, portanto, têm a autoridade moral para lembrar aos Estados Unidos: nós estivemos com vocês e, pelo menos, agora que se monta uma coligação de vontade europeia, vocês não nos bloqueiem, porque há depois aqui uma questão crucial que não está respondida, nem se percebe como, que é a questão de um comando. No mínimo, os europeus têm que garantir que os americanos permitem que o comando NATO seja utilizado pelos europeus na ausência de um comando unificado europeu, que é uma coisa que vai levar tempo. Deixa-me fazer-lhe já agora, Luís, uma pergunta, falando dos últimos desenvolvimentos desde aquele episódio absolutamente inacreditável na sexta-feira da semana passada na Casa Branca. Trump e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, humilharam publicamente Zelensky. Nós desde aí vimos os Estados Unidos suspenderem a ajuda militar à Ucrânia, acabaram também com a troca de informações de intelligence com as forças ucranianas no terreno. Tudo isto dizem para forçar o presidente ucraniano a negociar o fim da guerra com a Rússia sem aparentes pré-condições. Para a semana haverá negociações entre os Estados Unidos e Ucrânia em Riad, na Arábia Saudita. Minha pergunta é muito direta. O que é que Trump quer com esta estratégia que não só dificulta e muito a posição ucraniana na guerra e nas negociações, como parece uma autêntica checklist das reivindicações do invasor da Ucrânia, no caso a Rússia? Trump, eu acho que não tem uma estratégia definida. Ele tem um objetivo que é acabar com a guerra. Essa é a prioridade, seja a que preço for, seja contra quem for, e quer fazê-lo com Putin. Esse é o objetivo. Agora, não foi só isso que Trump fez, entretanto. Os Estados Unidos de Trump votaram numa resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, numa resolução a propósito da Ucrânia no terceiro aniversário da invasão russa, ao lado da Rússia, da Coreia do Norte ou da Bielorrússia. O eixo do mal de George Bush. Né? Isso é uma posição muito significativa, mas também é significativo que, apesar disso, 93 países tenham aprovado a resolução e, portanto, apesar de tudo, os europeus tiveram aqui um poder de atração. Agora, aquilo que foi feito, de facto, na Casa Branca mostra como partiram para este encontro Zelensky e Trump, a administração Trump, com posições completamente diferentes. Zelensky sabia que ia ser humilhado e estava disposto a isso, mas o que queria era as tais garantias de segurança verbalizadas e escritas para a administração Trump. Trump e o vice-presidente armaram a cilada para destabilizar Trump. Começaram logo com a história daquela pergunta do jornalista do fato, e depois J.D. Vance tinha aquelas mensagens muito preparadas para destabilizar ainda mais o Zelensky. Mas o que Trump procurou fazer, para além, na minha leitura, de humilhar Zelensky, foi dizer que a Ucrânia está totalmente dependente dos Estados Unidos. Que Zelensky tem que fazer aquilo que Trump quer. E não é só Zelensky, são os europeus, porque ele inventa aquele número e que me diz: eu ponho e disponho da Ucrânia, tem que fazer o que eu entendo, os europeus têm que fazer o que eu entendo. E isso é que é dramático, que resulta ali da mensagem, porque a seguir, para além de suspender a ajuda militar e a intelligence, soube que houve encontros de membros da administração Trump com opositores a Zelensky, sem êxito, que aliás disseram com mensagem que ia haver eleições só depois do tal processo de paz. Portanto, na verdade, nós assistimos aqui a uma traição completa à causa ucraniana, aos europeus, porque Trump tem como único objetivo fechar a guerra. E ontem até disse uma coisa extraordinária, que ele sabe que Vladimir Putin está interessado na paz por uma razão que só ele, Donald Trump, sabe. Mas é verdade que as negociações com a Rússia têm sido sempre secretas, a gente vai sabendo a conta-gotas algumas das coisas, enquanto que sobre a Ucrânia é o bullying completo, é aquela exposição pública para humilhar, só que não correu como eles pretendiam. Porque eles achavam que depois daquele bullying todo, Zelensky iria assinar o acordo de cereais apenas com base. A única garantia de confiança é que Trump confia em Putin, que fechando um compromisso vai respeitar. E isto nem ucranianos nem europeus podem confirmar. É hora de percebermos e acordarmos que há muito mais em jogo do que apenas a paz que Donald Trump invoca
para fechar um problema e se concentrar naquela que é a verdadeira questão, que é a China. E isso Donald Trump está a fazer contra tudo e contra todos, custa o que custar. Já vamos à China daqui a bocadinho. Deixa só perguntar aqui à Teresa, nós do lado russo, para além das vantagens estratégicas, militares e diplomáticas óbvias de tudo isto, nós ouvimos nos últimos dias várias figuras do Kremlin celebrarem efusivamente o que chamam uma lição de moral imposta a Zelensky por Trump. E uma das declarações que achei mais desconcertantes foi quando o Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, depois de admitir que a política externa americana está agora mais alinhada com a do Kremlin, ele retirou aos Estados Unidos o papel de instigador de conflitos e entregou aos europeus. Ele disse: nos últimos 500 anos, todas as tragédias do mundo tiveram origem na Europa ou aconteceram por causa das políticas europeias. Eu pedi-lhe um comentário a estas declarações e depois perguntava-lhe, porque eu imagino que deve haver muitas figuras políticas e militares americanas que viveram a Guerra Fria, que devem estar a dar voltas no caixão com este alinhamento entre Washington e Moscou, e perguntava-lhe onde é que anda o Partido Republicano. Eu creio que são os que estão já no caixão que dão voltas, mas também há de haver muita gente nos Estados Unidos, não sei se está ou se não está no Partido Republicano, creio que não, nos Estados Unidos, mesmo nos meios militares, a deitar, não a dar voltas na campa, mas a deitar as mãos à cabeça, porque a constante da política internacional americana desde a guerra, a partir da criação da NATO, do incentivo para a criação da União Europeia, foi a contenção da ameaça soviética, como se dizia nessa altura. Como uma vez perguntaram ao presidente Reagan qual é a estratégia para combater a União Soviética, e ele respondeu: nós ganhamos, eles perdem. Aqui é a resposta mais rigorosa e mais simples daquilo que na altura estava em causa. O discurso de Lavrov deve ser interpretado como uma forma de perturbar os europeus. É uma mensagem para os europeus, é uma mensagem interna, naturalmente, para os russos, mas deve ser interpretado como uma mensagem que corresponde a uma estratégia de aproveitar ao máximo esta split, este afastamento entre os dois lados do Atlântico. Finalmente, foi sempre a estratégia de Moscou. Essa foi a estratégia de Putin desde sempre. Aliás, um pouco a estratégia da China também. Sim, e dos Estados Unidos agora com Trump. Dividir internamente a Europa, primeiro objetivo, têm conseguido os russos, menos os chineses, e dividir sobretudo os dois lados do Atlântico. Nós dizíamos, não sei se lembram-se com certeza, que a grande derrota estratégica de Putin, quando lançou os seus tanques e aviões contra a Ucrânia, foi não ter conseguido dividir nem os europeus, nem a relação transatlântica. E aí assumia-se que era a sua principal derrota estratégica, para além da dificuldade que teve e da derrota em muitos aspectos que teve no domínio militar no próprio terreno. Portanto, a Rússia, o regime russo, tem agora uma oportunidade única que o Trump lhe ofereceu de mão beijada, que eles se calhar nem estavam à espera de uma coisa tão generosa, para fazer a divisão entre os dois lados do Atlântico e transformar em uma derrota estratégica numa vitória estratégica. É isso que Lavrov quer dizer, é isso que Putin diz sempre. Putin enganou-se, porque, como vocês se lembram, aqui há tempos, disse que no fim do dia os europeus iriam de cauda a abanar, beijar a mão ao líder americano.
Isso não aconteceu. Ninguém foi, nem Starmer, nem Macron, nem nenhum europeu, nem o próprio Zelensky, ninguém foi beijar a mão a Trump, e é isso uma das suas maiores fúrias em relação à Ucrânia, em relação à Europa. Só para acabar, eu creio que Trump, neste momento, está disponível para sacrificar a Ucrânia, ou seja, que a Ucrânia perca a guerra em nome da sua reaproximação a Moscou. E isto é de uma gravidade enorme, porque a Europa tem aqui um jogo de equilíbrio tremendo a realizar, que é, enquanto não está preparada para se defender e para apoiar integralmente, totalmente a Ucrânia, tem de fazer um jogo de apoio à Ucrânia e de algum apaziguamento em relação a Washington, até libertar-se desta dependência. E este jogo de equilíbrio não vai ser fácil. Posso só acrescentar aqui uma coisa àquilo que a Teresa estava a dizer? É porque sem fazer rigorosamente nada, a Rússia de Putin consegue aquilo que não conseguiu 3 anos militarmente e aquilo que Putin vinha tentando fazer desde 1999, sem fazer rigorosamente nada, senta-se na cadeira, assiste ao que Trump está a fazer, com o grave risco para nós, que não é só a Ucrânia, é toda a segurança europeia, porque, quer dizer, fazendo tudo isto em concerto com Vladimir Putin, é todo o edifício de segurança europeia nosso tradicional anterior que está posto em causa. E, portanto, os europeus têm que assumir definitivamente a responsabilidade pela sua própria segurança, a responsabilidade pela defesa e segurança da Ucrânia, contemporizar. Portanto, não são os europeus que vão pôr fim à NATO, mas temos que perceber que a NATO não pode ser pensada hoje como até aqui, que a relação transatlântica não pode ser pensada como até aqui. Portanto, temos que depender mais de nós. O apaziguamento pode servir, por isso a autoridade moral do Starmer, mas é uma forma de nós podermos ganhar algum tempo, porque na verdade está tudo mais em causa. A razão pela qual há bocado falávamos da Alemanha, quer dizer... A Alemanha percebeu. A Alemanha percebeu claramente. Os europeus começam a perceber que não pode haver uma Europa da defesa sem uma Alemanha muito mais forte militarmente, quiçá até com armas nucleares, e isso vai trazer outros fantasmas. Os europeus não gostam de estar entregues a si mesmos em termos de segurança e defesa, mas é uma mudança drástica de fundo em toda a arquitetura de segurança europeia e internacional. Vamos passar agora ao outro tema da semana, o início das chamadas 2 sessões, reuniões anuais da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e principalmente do Congresso Nacional do Povo Chinês, o principal órgão legislativo da República Popular da China. Trata-se de um evento em grande medida coreografado para a aprovação de uma série de políticas económicas e estratégicas já definidas por Xi Jinping e pelo governo chinês. Luís, apesar das tarifas impostas por Trump e do proteccionismo da nova administração dos Estados Unidos, o primeiro-ministro chinês Li Qiang estabeleceu os 5% como meta de crescimento do PIB para 2025 e voltou a anunciar um aumento de 7,2% no orçamento de defesa. A China sente-se preparada para estes novos Estados Unidos ou, tal como a Europa e outros, também precisará de tempo para perceber se está ou não ao nível exigido para responder à nova realidade na ordem internacional? A economia chinesa está hoje mais vulnerável e é um momento mais crítico do poder de Xi Jinping desde que subiu a liderança do partido em 2012. Mas está muito mais preparada para lidar com Trump do que estava no primeiro mandato. A China há mais tempo que se vem preparando para a eventualidade de Trump, para a eventualidade da guerra de tarifas e sinalizou, sobretudo nos últimos meses da administração Biden, que a melhor forma de retaliar era limitar certas matérias críticas a caminho dos Estados Unidos, em particular das famosas terras raras. Os Estados Unidos dependem em 80% das importações de terras raras da China. E, aliás, essa obsessão trumpiana justifica muito da aproximação à Rússia. Não é a Ucrânia. A Ucrânia tem muito pouca coisa comparado com a Rússia, tem alguma, mas é muito estimativas que ainda vêm do tempo da União Soviética, mas a Rússia tem muito mais e, portanto, Donald Trump olha a Groenlândia, ou olha em particular a Rússia, como abastecedores cruciais para os Estados Unidos não ficarem tão dependentes da China neste propósito. Agora, é sintomático que a China procure
anuncie para este ano um crescimento do PIB de cerca de 5%, a expressão é mesmo around, cerca de 5%. Não é 5%. Não é 5%. Mais uma vez, o orçamento de defesa é um padrão há décadas, é um aumento oficial superior ao crescimento do PIB, embora já não esteja nos 2 dígitos, porque antes era sempre entre 10% e 20% ao ano, agora já estamos no 7,2%, 7,4%, apesar de tudo, significa uma aproximação àquilo que gastam os Estados Unidos, mas em janeiro e fevereiro as exportações chinesas cresceram apenas 2,3%. E, portanto, a China tem aqui 2 grandes problemas, que é o demográfico. Isso é um problema muito, muito, muito sensível, porque não há forma, por mais receitas e políticas que Xi Jinping invente, de parar o declínio demográfico e o envelhecimento populacional. E ao lado tem a Índia, que está no ritmo completamente contrário. E, por outro lado, eles apresentam a forma do crescimento, da nova modalidade de crescimento de alta qualidade, apoiada na inovação e etc. Mas eu acho que a China está preparada para esta guerra de tarifas com os Estados Unidos. Falta perceber, o grande encontro entre a administração Trump e Xi Jinping, que Trump quer fazer depois de resolver a questão da Ucrânia. Agora, é evidente que tudo isto é uma belíssima oportunidade para Xi Jinping. Vem de encontro à sua narrativa a favor do Sul global e, sobretudo, de uma estratégia que já vem seguindo nos últimos meses, de aproximação aos aliados e parceiros dos Estados Unidos. Isto é válido para o Japão, ou até mesmo para a Índia, Coreia do Sul e, sobretudo, a ASEAN, e, obviamente, para os europeus. Nós já começamos a ver em surdina uma nova campanha chinesa para recuperar o acordo global de investimento que a China e a União Europeia firmaram em dezembro de 2020. Está congelado no Parlamento Europeu por causa da questão dos uigures. Exato. Mas agora eu acho que os europeus vão estar muito mais predispostos, até para pressionar o Washington de Trump, a novamente fazer aqui uma aproximação à China e, portanto, aceitar a jogada chinesa de aproximação. Por alguma razão, a China, apesar de todo este contexto e do alinhamento que sabemos com a Rússia de Putin, absteve-se na resolução do Conselho, na Assembleia Geral das Nações Unidas, manteve a sua abstenção, aliás, como o Irão, é muito interessante. A China já por várias vezes disse que a Ucrânia tem que estar na mesa das negociações, os europeus têm que estar na mesa das negociações e que não pode haver segurança europeia sem os europeus. Ora, isto é muito significativo porque, de facto, os europeus vão voltar a chamar, antes era para pressionar Putin, mas agora, de outra forma, vão voltar a pedir à China que tenha um papel a desempenhar na segurança europeia. É muito interessante como os europeus já estão a começar a insistir com a China para que a China tenha um papel na segurança europeia. Qual é que eu acho que é o erro que os europeus estão a cometer na lógica de pôr botas no terreno na Ucrânia? É que estão à espera de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Querem ir para lá. Que nunca haverá. Vai haver se houver aqui um acordo com Putin nos termos que Putin quer. É isso que é o problema, que eu acho que é o erro. Devem ir como aliados da Ucrânia e numa coligação de vontade de europeus. Se vão com o mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a Rússia tem que aprovar, eles esperam que também vão chineses e que vão brasileiros, por exemplo, para botas no terreno. Mas isso é um mandato que vai limitar, constranger muito o que os peacekeepers podem fazer, vai sempre dar a ideia de que é a Rússia que o permite e, portanto, não vamos para lá fazer aquilo que deveríamos fazer para defender a Ucrânia e dissuadir a Rússia de um novo ataque e, portanto, os europeus devem evitar isso, devem ir como aliados dos ucranianos, assumir essa posição e se houver uma resolução do Conselho de Segurança e depois vão outros, é diferente. Mas os europeus têm que ir para lá nesta posição, porque agora há um grande risco. As palavras do Primeiro-Ministro, do Ministro dos Estrangeiros russo são claras. A Rússia está completamente empoderada. O nosso grande risco neste momento é que a Rússia estava com muitas dificuldades, até muito recentemente, e agora está completamente confortável, está muito mais empoderada. Isto, politicamente, para alguém como Putin, é um risco enorme que temos que perceber. E, infelizmente, foi o patamar em que Trump nos colocou. No dia em que falou com Putin ao telefone, quando se cumpriram 3 anos da invasão russa da Ucrânia, Xi Jinping enfatizou o valor estratégico único da aliança com a Rússia e lembrou que esta nunca será influenciada por terceiros. Pareceu-me um recado claro para os Estados Unidos e para Trump. Como é que a China se pode posicionar neste contexto de reaproximação entre a Rússia e Estados Unidos? Alguns chineses estão preocupados com esta aproximação. Mas o que nós vemos é o cuidado que Putin tem em estar permanentemente a dialogar com Xi Jinping
e faz disso anúncio público, a dizer e a reafirmar amizade sem limites com o Xi Jinping. Xi Jinping está a fazer o mesmo, está sempre a dizer que está a acompanhar, que não há nada que possa afetar, e eu acho que esse é um erro trágico. Se nos objetivos estratégicos de Donald Trump está, por um lado, a aproximação à Rússia para fraturar a amizade sem limites, vai falhar. Se ele tem a expectativa de jogar a Índia resolutamente, até por via da aproximação à Rússia, contra a China, não vai conseguir mais do que já conseguiu até aqui. Portanto, se ele acha que pressionando, fazendo bullying sobre aliados e parceiros, é a forma destes baixarem a bolinha e fazerem o que ele quer, vai errar. Ele falhou nesse cálculo em relação aos europeus, falhou Putin, mas também falhou Trump, esta ideia da cauda a abanar. Sim, Trump também achava que os europeus, porque aquela cena com o Trump visava os europeus, enganou-se. Não, está-se a enganar em relação aos aliados e parceiros da Ásia-Pacífico, portanto, no fim do dia, eu acho que aquele grande objetivo da administração Trump, que é parar o declínio dos Estados Unidos e voltar a trazê-lo para um patamar superior, vai falhar porque vai antagonizar parceiros e aliados, vai empurrar parceiros e aliados para os braços de grandes rivais, a começar pela China, e aquilo que Putin lhe vai prometer, parecendo que está a fazer aquilo que agrada a Trump, na verdade é contemporizar, é ganhar tempo e é ganhar poder para mais tarde ou mais cedo fazer mais. E isto é um erro de cálculo da administração Trump, que está sempre a jogar para o show-off, para a televisão, ele assume que é assim, sempre a falar para o seu eleitorado, só que o problema é que o mundo não se gera nem por decretos, nem com mensagens e mentiras destinadas ao seu eleitorado. E daí resultam consequências, e o mais prejudicado de todo, se nós não acordarmos e fizermos alguma coisa, é a Europa. Nem é propriamente só a África, ou a América Latina, ou a Ásia-Pacífico. Os europeus são o alvo prioritário da destruição, que aliás eles assumiram. É bom recordar que na primeira audição do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Senado, na Comissão das Relações Externas, o que ele diz é que não é apenas um problema da ordem mundial estar obsoleta. É uma arma usada contra os Estados Unidos e, portanto, os Estados Unidos querem destruí-la. Ele assume isso está completamente assumido. E, portanto, se nós não percebermos que aquilo que era o garante de uma certa ordem baseada em regras connosco, que as criámos, que agora as quer destruir, e as quer destruir com Putin, em primeiro lugar, eu acho que se calhar vamos até correr o risco de uma acomodação, não é só com a Rússia de Putin, pode ser com a China de Xi Jinping. Trump vai perceber que não tem condições sozinho, por mais que esbraceje, para ombrear com a China, e portanto vai, em vez de apenas uma confrontação, uma acomodação. E é por isso que, por exemplo, Taiwan estão com os cabelos em pé, cheios de medo, porque o risco que correm de serem sacrificados numa acomodação com a China, como a Ucrânia, por em isso que é o relação sinal, à Rússia. Exatamente. Mas a partir daqui, a Coreia do Sul está cheia de medo, o Japão está cheio de medo, até australianos e países do Sudeste Asiático, porque percebem que numa lógica transacional de apenas interesse americano, facilmente Trump chega à conclusão de que se calhar há interesse americano em certos patamares que são mais bem conseguidos numa acomodação com a China, de interesses, sacrificando os interesses de outros. Taiwan já passou por isso na célebre jogada cartada chinesa que a administração Nixon fez, quando abriu mão de Taiwan, passou a reconhecer a China, e foi a China popular que entrou nas Nações Unidas, substituindo o lugar da China, Taiwan, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, já há esse precedente, mas hoje, se a lógica é apenas interesse de grandes potências e força militar, a acomodação de interesse de grandes potências é sempre à custa dos mais pequenos. Putin já mostrara a predisposição para expandir territorialmente. A China é a mesma coisa e ameaça cada vez mais usar a força para resolver certas questões. E agora os Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem, eu quero expandir-me territorialmente, seja o Canal de Panamá, seja a Groenlândia ou até mesmo o Canadá, se necessário pela força. Nós voltamos à velha lógica do final do século XIX e primeira metade do século XX e sabemos os resultados. Meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado aos dois pelos vossos comentários. Reforço o agradecimento ao Luís Tomé. Esperamos contar consigo num futuro próximo. E obrigado também a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Subscrevam e recomendem o podcast Diplomatas aos vossos familiares e amigos. Nós regressamos para a semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.